Então, eu não gosto dele como treinador. Eu acho que ele mexe muito mal no time. Mas não dá para colocar essa responsabilidade em cima dele. Olha o time que ele tem na mão. Olha o vulcão. Ele trabalha dentro de um vulcão em erupção, ao mesmo tempo, sabe? Sem se queimar. Ele não pode se queimar. Ele está dentro de um vulcão, treinando um time. O vulcão está em erupção e ele tem que ficar no meio para não se queimar. Cara, é praticamente impossível. E se você for pegar o histórico recente dos últimos anos do Corinthians, o Corinthians a cada ano faz um time pior, gente. Isso acontece desde quando o Corinthians foi tricampeão 17, 18, 19 do Campeonato Paulista. Em 20 resolveram mudar tudo, que eu acho que tinha que mudar mesmo. Né? Tava muito chato o jogo do Corinthians na época do Carille. Já o último título de 19 já não ganhou o tricampeonato, mas já não foi nem festivo, sabe? A torcida chiava, porque o time jogava mal, era aquela coisa retranqueira feia. Em 20, trouxeram o Thiago Nunes para fazer uma mudança de escala, de time, né? De modo de jogar, de estilo de jogo. E também tiveram a genialidade, algum gênio achou que trazer o Luan por 22 milhões iam recuperar ele aqui. Eu tenho que falar uma coisa. Quando o Renato encosta um jogador, não compra. Não compra. Quando o Renato encosta jogador, não compra, porque o Renato ele dá chance até o último fio do cara. O Renato gosta de recuperar jogador. O Renato não é cara, não é treinador de dispensar jogador, de colocar fora do grupo, de mandar treinar separado. O Renato é um cara que ele pegou Léo Moura, pegou Cortez, Jael, Cícero, o próprio Michael, Diego Souza. Ele busca jogadores que estão já sem crédito no mercado e faz o cara jogar pra cacete lá. E com o Renato, o Luan tinha sido campeão da Copa do Brasil, Libertadores, Rei da América, né? E depois nem escalado, nem relacionado era mais. O Corinthians foi lá e comprou. Beleza. Fez essa contratação. Foi um escândalo, né? O Luan no Corinthians o Luan no futebol de 17 para cá, de 18 para cá, foi um escândalo, né? E aí o time começou a cair. Começaram o time foi cada ano foi perdendo mais, foi ficando mais fraco, mais fraco, mais fraco. O ano passado já estava fraco, jogou até o final para fugir do rebaixamento. Esse ano, o time do Corinthians, cara, ele é muito fraco. Ele não tem. Primeiro, que tem pouquíssimos jogadores ali no time que conhecem a história do Corinthians. Talvez muitos ali nem no Parque São Jorge foram. Muitos, eu acho que nem conhece o clube ali. Então, essa falta de identidade dos jogadores do Corinthians com o clube, isso foi se perdendo, isso sempre foi o forte do Corinthians. Uma das coisas que o Corinthians tinha dentro do campo, de muito diferente dos outros, era a identificação dos jogadores com a história do clube e com a torcida, né? Era uma coisa muito próxima, era um pacote único, né? E o Corinthians foi perdendo isso aos poucos. E hoje, esse time do Corinthians, zero identificação com a história do clube, zero identificação com o Parque São Jorge e muito pouco identificação com a torcida, né? A torcida olha para o campo, tá ali, contrataram jogadores, bem legal, acho que é bom, tomara que jogue bem, tomara que entenda. Mas não é o Corinthians, não tem cara de Corinthians. Quando se fala esse time tem cara do Corinthians, esse jogador tem a cara do Corinthians, não é porque o cara vem e joga bem. Não, a cara é ser do jeito que o Corinthians sempre foi na história. E esse time não tem nada disso. Eu não vejo nesse time possibilidade de recuperação. Não estou falando que vai cair, mas eu estou falando que não vai sair dali. Dessa posiçãozinha que tá. Vai ficar na zona de rebaixamento, vai sair, vai ficar, vai sair, vai ficar desse jeito. Porque é um time que não tem, dentro dos jogadores, o espírito que sempre o Corinthians teve. Que de raça, de luta, de quando tá bom, quando não tá legal, vai na raça. Quando tá bem, sabe jogar, ganha fazendo gols, ganha dando espetáculo, ganha jogando bem. Esse Corinthians não tem nada disso, gente. Nós entramos numa outra era. Não sei se o Corinthians vai conseguir fazer um outro time daqui para frente que realmente os jogadores conheçam profundamente a história do Corinthians.
Eu acho muito difícil acontecer. E dessa enquete que você falou, eu acho que o Fluminense continua na zona de rebaixamento, eu acho que o Corinthians entra na zona de rebaixamento, e eu acho que corre o risco do Vasco entrar também. Então, Mili, se corre o risco do Fluminense permanecer na zona de rebaixamento, é sobre ele que nós vamos falar. Porque o Fluminense do Diniz, ele simplesmente não consegue mais vencer, né? Tá ali enterrado na zona de rebaixamento, perdeu em casa jogos inacreditáveis, né? Contra o Atlético Goianiense, por exemplo, que luta com ele ali embaixo, empatou com o Uma também. Juventude. O Fluminense só ganhou uma também. Tá Isso, igual o exatamente. Corinthians. E aí a pergunta é, por que o Fluminense não ganha mais? E por que não consegue mais vencer e nem controlar os nervos? Como, por exemplo, o caso do Felipe Melo, e que bateu no assessor de imprensa do Atlético Goianiense lá, empurrou o cara. Que você acha? Qual o diagnóstico que você faz neste momento? O Diniz está no olho do furacão? Eu acho que sim, né? Mas é curioso porque teve o Guga também, né? Descontrolado, que Sim, foi para teve o cima Guga também. do Câmara. Então é um time, sim, absolutamente descontrolado. E não é que não é só que não consegue ganhar. O Fluminense joga muito mal. O Fluminense joga muito mal. Não tem mais conexão nenhuma. O dinizismo sumiu. Aquilo que era bonito de ver, a despeito de ser vulnerável, porque é um time que ataca em bloco, e aí consegue. O time que joga contra tem muito espaço para jogar também, que é o que eu gosto, porque é um futebol que me interessa, isso não existe mais. Acabou. Então, o meu diagnóstico é o seguinte: o Fluminense não deu conta do tamanho de 2023. Adoro citar Paulo Leminski, porque ele tem uma frase para todas as situações. É assim: haja hoje para tanto ontem. O Fluminense está nessa. Não conseguiu segurar a onda de ter chegado no topo. Foi incapaz de ver que depois que você escala uma montanha, você tem que olhar em volta e falar: nossa, mas tem outras montanhas. Ficou lá no topo da montanha celebrando. E aí deu ruim. Acho que subiu a cabeça de alguns jogadores. O Fluminense, se a gente quiser ficar na parte técnica, perdeu o Nino, que era sim um ponto de apoio muito importante para o jogo que o Diniz se propôs a fazer. O Diniz não conseguiu recuperar uma defesa minimamente sólida, nada do que ele está fazendo ali dá certo. O Marlon está muito mal, muito mal. O Felipe Melo é isso que a gente vê, assim, quando o time está todo encaixado, ele é útil, porque ele é uma liderança dentro de campo, mas quando não está, ele é essa coisa aí que a gente viu, um comportamento absolutamente fora da casinha. Não dá para você ter uma liderança que se comporta desse jeito, né? Então, emocionalmente, o time ruiu, o time está em farrapos. E eu não sei, e esse seria o diagnóstico matemático, se o Diniz não perdeu o grupo. Porque o Diniz tem na história dele um trauma, que é ter feito um São Paulo que jogava de forma muito bonita, muito leve, parecia que ia ganhar com muita facilidade o brasileiro, e ele perdeu o grupo quando ele teve aquele comportamento inexplicável e bastante vulgar do lado de fora com o Tietê. E aí o São Paulo desandou. Se você perde o grupo, como que você vai fazer? Não tem como fazer. Se o Diniz perdeu o grupo, aí o Fluminense tem uma coisa mais grave a ser feita. E por que eu faço esse diagnóstico? Primeiro porque no jogo contra o Botafogo, quando ele criticava o Ganso olhava para ele e fazia assim, ó, não sei se vocês repararam. O Ganso não respondia. Ele criticava, o Ganso respondia assim, ó, tipo, não tá satisfeito? Me tira. Foi a leitura que eu fiz. No Exatamente. último, não é? No último jogo, ele tirou o Marcelo saiu e meio que não falou com ele. E o Marcelo ficou pouco tempo no banco e foi para o vestiário. Essa foi a informação que o repórter passou. Ou a repórter, agora eu não lembro. Então, se ele perdeu o grupo, o que você vai fazer? Como é que ele. Porque aí ele está falando de um trauma muito pessoal. Ele está falando de uma falha que ele tem enquanto liderança técnica que ele vai ter que superar. A gente não sabe. Eu acho que esse seria o cenário mais grave. O cenário de haja hoje para tanto ontem, deixar 2023 para trás e entrar em 2024, eu acho que ainda dá tempo de fazer. Não no brasileiro, que vai ser um campeonato de recuperação, mas na Libertadores, na Copa do Brasil, dá. Agora, se ele perder o grupo, aí é o Diniz e a jornada dele. Aí é ele se entendendo com ele no espelho, o que é que ele tem que fazer para não cometer mais esse tipo de erro.